Olá, meu nome é Marla, essa é a 8ª aula da disciplina Histologia Especial Comparada e hoje continuamos o assunto de sistema urinário. Hoje vamos falar das vias urinárias. Então, como nós já vimos no desenho, esse sistema é formado pelo rim, ureter, bexiga e uretra. Onde estão essas vias? Essas vias, elas iniciam dentro do rim, pelos cálices menores e maiores, que vão formar a pelve renal e só então saem formando para o ureter. Aí chega na bexiga que vai para a uretra. São diferentes lugares, mas sabia que a histologia é muito semelhante? Vai diferenciar na espessura. Algumas regiões, essas vias são mais espessas. Já imaginou por que algumas regiões a parede é mais espessa? Vai pensando. Então, começando dentro do rim. A urina, então, ela começou a ser processada lá no néfron. Passou pelo glomérulo, esse sangue foi filtrado, modificado no túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, e aí foi para o túbulo coletor. O túbulo coletor, eles todos se encaminham para uma região do rim chamada papila renal. E a papila renal, por sua vez, ela acaba numa região chamada cálice renal, que é o cálice menor. Vamos ver isso aqui na anatomia? Então, aqui está a papila renal e aqui o cálice menor, que vão se agrupando, formando cálices maiores. Este cálice, ele é formado por 3 camadas. A camada mucosa, a camada muscular e a camada adventícia. Camada mucosa, o que forma uma mucosa? Sempre epitélio e conjuntivo. Epitélio e conjuntivo. Esse conjuntivo aqui de uma mucosa também é chamado de lâmina própria. Nome que a gente vai ver em bastantes órgãos, lâmina própria. Esse epitélio do sistema urinário, ele é chamado por urotélio. Então vamos lá. Nós temos o epitélio, abaixo desse epitélio um conjuntivo, epitélio, conjuntivo e depois nós temos bastante camada muscular e por último adventícia. Então saindo dentro do rim, ali tem os cálices menores, maiores, a pelve, vai sair então para o ureter, que vai ligar até a bexiga, então é um canal longo. E este ureter, por sua vez, é formado pelas mesmas camadas, epitélio, muscular e adventícia ou serosa. Vamos lá? A mucosa, mesma coisa que a gente já viu, epitélio e conjuntivo. Depois, uma camada muscular. E agora, como nós estamos vendo aqui, este músculo é bem evidente. Tem bastante tecido muscular, muito mais do que quando estava lá dentro do rim formando os cálices. E depois, então, nós temos serosa ou adventícia. Vocês olharam aí no slide, viram qual é a diferença? Ambas têm tecido conjuntivo, mas só a serosa tem mesotélio. Vou mostrar para vocês que é bem esse desenho, essa foto que a gente está vendo aí. Tecido epitelial, mesmo tecido, vai ser em toda a via urinária, muscular, bastante músculo, e aqui tecido conjuntivo. Só que esse tecido conjuntivo, ele é envolvido por um epitélio simples pavimentoso, também chamado mesotélio. E quando existe um epitélio envolvendo o conjuntivo, a gente não chama mais de adventícia, a gente chama de serosa. Essa é a diferença. E vocês já pensaram por que aqui no ureter já tem bem mais músculo do que lá dentro do rim? Porque aqui tem um volume maior de líquido que tem que ser conduzido. Então, para um volume maior, é exigido uma maior força. Para ter mais força, mais músculo. Agora, então, chegamos na bexiga.
Como vocês estão vendo pela imagem e aqui a gente sente no nosso dia a dia, a bexiga é um reservatório. Para a gente não ter que toda hora estar indo no banheiro para fazer xixi. Ou os outros animais. Imagine os animais numa caça e toda hora tendo que parar. Né? Além de atrapalhar, ele deixaria o seu cheiro em várias regiões. Tanto que alguns animais usam a urina para marcar território. Então, é um reservatório? É um reservatório. Nos permite armazenar mais ou menos 800 ml de urina. Agora, a pergunta é, quais características um órgão tem que ter para ser um bom reservatório? Só que a pergunta ainda tem que ser conectada a um dado muito importante. Esse reservatório guarda um produto que é tóxico. Um produto que é maléfico ao nosso organismo. Então, não basta ser um reservatório. Ele tem que ser um reservatório bem protegido. Protegido de quê? Gente, a urina, primeiro, ela é hipertônica em relação ao nosso corpo. Então, naturalmente, as células iriam fazer osmose procurando o equilíbrio, ou seja, as células do urotélio, do epitélio que reveste a bexiga, iriam perder água para este ambiente da urina, para buscar o equilíbrio. Segundo, estes produtos tóxicos poderiam entrar de volta para o nosso corpo. Não é desejado. Então, quais características que este órgão precisa ter para exercer suas funções de maneira adequada? Então, vamos lá, vamos entender o órgão. Ele é formado por quem? Repete-se as camadas: a mucosa, a muscular e a adventícia ou serosa. Vamos reconhecer? Epitélio, abaixo dele conjuntivo, também chamado lâmina própria. Agora olhem aqui, olha a quantidade de músculo que tem, muito maior do que o do ureter. E por último, então, temos a serosa, porque é tecido conjuntivo revestida por um mesotélio, epitélio pavimentoso simples. Então, vocês viram que as características histológicas da bexiga nem foram diferentes do que a gente já tinha visto para o ureter. Mas no ureter, a urina simplesmente passa, aqui ela fica. Então, este órgão tem que ter algumas características específicas. Quais são? Vamos primeiro, então, abordar este epitélio. O epitélio da bexiga é um urotélio, é um epitélio, então, estratificado, tem várias células, mas tem uma célula muito especial, que é a célula em raquete. Que célula é essa? Essa célula mais apical, a que de fato fica em contato com a urina. É ela que vai proteger, é ela que vai impedir as trocas com o ambiente. Então, esta célula, ela tem que ter características próprias para impedir que isso aconteça. E ela recebeu esse nome por quê? Ela de fato parece uma raquete. Vamos ver em que situação que ela parece uma raquete. Lógico, na histologia convencional, em HE, em microscopia óptica, a gente não vê esse formato, mas de fato ela tem. Então, o que acontece com esta célula? Primeira característica, ela tem um rico glicocálix, muito açúcar. Por quê? Lembra quais outras células do nosso corpo são ricas em açúcares? Lá no estômago. As células que revestem o nosso estômago, elas têm uma camada de muco para quê? Porque são células que estão sendo constantemente atacadas. Então, elas têm um revestimento para impedir este ataque. Então, ela tem essa camada de açúcar que dificulta ela sofrer as injúrias. Outra coisa, se estes componentes tóxicos conseguem vencer a camada de glicocálix, eles poderiam passar via membrana plasmática e atingir os vasos sanguíneos. E aí tudo aquilo que a gente colocou para fora agora está voltando para a nossa circulação sanguínea.
Por que que isso não acontece? Porque essas células têm os complexos juncionais, que são formados por zônula de oclusão e adesão, como vocês estão vendo aqui. Bem na região apical já há um impedimento para não haver uma livre passagem por entre as células. Por aqui é difícil, porque teria que vencer as barreiras da membrana plasmática e toda a sua seleção. Entre também não vai ser. Entre as células também não é possível, porque tem essas barreiras físicas. E aí, então, é possível armazenar sem que haja troca com o meio. Olha que interessante. Nem troca de água, nem as células do urotélio vão perder água para a urina e nem vai haver absorção de componentes tóxicos para dentro do nosso corpo. E além dessa camada de açúcar, além das junções, existe um terceiro fator de proteção, que são as placas de uroplaquinas. São regiões na membrana plasmática, obviamente na parte apical, onde tem placas espessas de uma glicoproteína, que são as uroplaquinas. E esta proteína, ela confere a impermeabilização. Então, colaborando com a rica camada de açúcar, com as junções, a gente ainda tem placas espessas, que além de impermeabilizar, vão dar resistência a essa membrana, lá da parte apical. E aí, vai impedir este livre acesso, essa livre passagem. Tanto, se vocês observarem estas células aqui, ó, essas células apicais, que são as células em raquete, são delas que nós estamos falando agora. Vocês podem ver que ela tem uma região apical aqui que ficou bem mais corada, né? Lógico, o que que nós temos aí? Nós temos essa rica rede de açúcares, que aqui está representado por essa estrutura, mais estas placas. Vamos ver essas placas no outro desenho, que seria este aqui. Agora, gente, esse esquema vai nos mostrar como que uma célula epitelial aumenta de tamanho. Porque a questão é o seguinte, a bexiga ela vai distender para comportar maior quantidade de líquido? Vai. Que características que ela tem que permitir isso? Muito músculo, como vocês viram. E onde não é músculo é tecido conjuntivo tem fibras elásticas, também estica. E tecido epitelial, como que tecido epitelial se estica? Não dá, né? Mas essas primeiras células, elas têm que aumentar de tamanho, porque senão como que o órgão vai aumentar de tamanho se parte das suas células não faz isso? Então, essas células em raquete, o que acontece com ele? Na região apical, como já foi dito para vocês, em alguns lugares tem essas placas bem espessas de uroplaquina. Em outros não, que a gente vai chamar de regiões de dobradiça. O que acontece, gente? As células em raquete, elas têm no seu citoplasma várias vesículas. Estão vendo aqui, ó, várias vesículas. O que é uma vesícula? É uma membrana plasmática de forma circular. Não tem nada especial aí dentro. Não é uma vesícula de secreção, é simplesmente uma vesícula. Quando o órgão está se enchendo de urina, ou seja, ele tem que aumentar de tamanho, então o músculo já aumentou de tamanho, o conjuntivo já sofreu elasticidade, o que o epitélio faz? Ele também aumenta de tamanho. Como? Essas vesículas se fundem na membrana plasmática, permitindo que ela tenha um maior tamanho. Simples assim. Então, a membrana plasmática consegue aumentar de tamanho por meio da fusão de vesículas que estavam lá no citoplasma. Olha que interessante. E essas vesículas vão se fundir justamente onde não tem aquelas placas espessas, onde são as regiões de dobradiça. Aí depois você foi no banheiro e esvaziou a bexiga, o que acontece?
essas placas espessas se aproximam de novo e são formadas vesículas que ficam ali no citoplasma até ser necessário usar novamente. E estas células, então, essas células em raquete, ora elas estão bem redondas e à medida, vou desenhar elas melhores aqui. Elas estão bem redondas, né? À medida que a que a bexiga vai se enchendo, o que acontece? Essa região aqui, ó, que é a região apical, onde vai ter a fusão de vesículas, ela faz assim, ó, ela fica muito maior. E a região aqui de baixo continua o mesmo tamanho. Aí fica parecendo uma raquete, deram esse nome, célula em raquete. Aqui tem para vocês o desenho dela que eu fiz, mostrando essas células. Obviamente, aqui é uma célula retirada de um animal que já foi morto, então a bexiga está vazia. Então, representa esta célula aqui, ó, com a bexiga vazia. E aí, o que nós temos aqui? As várias vesículas que vão se fundir na membrana plasmática, nessa região de dobradiça, permitindo o que, gente? Olha o tamanho dessa região apical, desta célula aqui, que a bexiga está cheia de urina, e olha esta região aqui, bem menor, né? Ou seja, quando fusionam as vesículas, essa área aumenta. Células em raquete. Agora, então, vamos partindo da bexiga, vai para a uretra. Como vocês estão vendo aqui neste desenho, a uretra feminina é bem menor do que a uretra masculina, bem maior. E a uretra masculina, ela faz parte do sistema genital também. Mas começando aqui pela uretra feminina, qual que é o epitélio? Agora, a gente está vendo que o epitélio vai variar. Por que vai variar? Porque nós estamos chegando na região já externa do corpo. E região externa do corpo, o que nós temos? Um epitélio que dá proteção, pavimentoso estratificado. Então, vai de urotélio para pavimentoso estratificado. E ali já tem glândulas que são importantes para deixar essa região lubrificada. Temos tecido conjuntivo? Continuamos com tecido conjuntivo. E bastante vascularizado. Temos músculo? Temos músculos também. Opa, passou o slide. Temos músculo, como a gente acabou de ver. Lembra que as vias excretoras têm uma constituição semelhante? A diferença aqui, o que acontece? Todo músculo é liso? Não. Aquele músculo que vai impedir a gente de ficar urinando toda hora. Então, esse tem que ser um músculo que tem um controle voluntário. Então, ele é um estriado esquelético. E aí, depois tem a camada adventícia. Então, gente, o esfíncter permite que a gente mantenha a urina presa. Então, a gente consegue manter e ir até o banheiro e urinar. Então, músculo estriado. Uma diferença que a gente observou nessa via excretora. A masculina, como eu já disse, também faz parte do aparelho genital, ou seja, aparelho reprodutor masculino. Por quê? Porque ela também passa dentro do pênis, que é um órgão copulador. E ela é tão grande que anatomicamente ela é dividida em regiões, prostática, membranosa e esponjosa, dependendo da região que ela está passando. Então, ela vai atravessar a próstata, vai passar dentro do pênis e aí, conforme a região, ela recebe um nome, como vocês estão vendo na imagem. Histologia dela, ó, o epitélio. Mesmo raciocínio que a gente fez, vai variar de transição para estratificado pavimentoso. Também tem glândulas, também tem músculo, também tem o músculo estriado para fazer esse controle. Continuamos esse assunto na próxima aula.